né? E aí, um detalhe muito importante, né? Na verdade, é aqui que ele vai falar isso? Não, acho que ainda não. Então ela fala, as gopis não precisam ter um relacionamento formal com Krishna, né? A Rohini foi revelando todos os detalhes desse relacionamento. As gopis, elas têm total intimidade com Krishna, não existe nenhum tipo de formalidade, né? Então, desde a infância, essas meninas, né, essas donzelas, elas entregaram tudo para Krishna, todo o seu coração, todo o seu ser, todo o âmago, né, toda a sua alma. Então, assim, sabe o que é isso? E elas nunca pediram nada em troca, elas nunca exigiram, Krishna, estou te dando isso, você tem que fazer isso. Então, elas nunca exigiram nada em troca de Krishna. Então, isso é amor, né? Então, Rohini fala, elas amam Krishna incondicionalmente, né? Elas não tinham intenção de ganhar nada de Krishna, diferente da gente, né? Que sempre quer alguma coisa em troca. No fundo, a gente sempre quer alguma coisa. E as rainhas, o que acontece? Rohini explica que... É a Rohini que explica? Sim, ela vai falando isso. Porque ela fala, veja só, Rukmini e Satyabhama, vocês têm 10 filhos, né? Vocês têm que dividir a atenção de vocês, que vocês dão para ele, com 10 pessoas, né? Então vocês não tão, o amor de vocês não é unidirecionado. Já as gopis não, elas abriram mão de tudo, elas renunciaram a tudo. Elas abriram mão das suas famílias, da sua honra perante a sociedade, dos seus papéis, da sua castidade, para que elas pudessem satisfazer a Krishna. E aí o que acontece? Krishna se sente eternamente em débito com essas donzelas, né? Krishna se sente completamente em débito, assim, e aí é que a questão de Krishna serve os Vrajavasis, os habitantes de Vrindavana. Então, isso que Rohini fala, que o amor dessas rainhas, ele é totalmente dividido. E o amor, né, das donzelas, das gopis, é totalmente unidirecionado, né? É akanda, é total, pleno, é indiviso, né? E ela fala, no relacionamento entre amante e amado, a moça, né, dedica todo o seu tempo ao amado, mas seu amor e afeição se subdividirá se nascer um filho, né? Então, a Shri Gurudev até fala aqui algumas coisas. Se você tem um cachorrinho, se você tem filhos e tal, o que você faz? Geralmente você divide a atenção com todo mundo, né? Hoje em dia, cachorrinho já virou até filho da família. Você divide a atenção, né, com vários parentes, com amigos, geralmente com parentes, né, com seus filhos, né? E as gopis, elas têm essa capacidade de direcionar tudo para Krishna. Apesar de Krishna, ele dividir a atenção dele com o mundo inteiro, né? Elas têm essa capacidade de direcionar toda a vida, tudo que elas fazem, pensam, tudo que elas sentem é para satisfação de Krishna. Essa é a capacidade das gopis, incrível, né? Desse amor unidirecionado. Elas não estão nem aí, né? Literalmente, né? E uma coisa incrível é que elas cumprem com todos os seus deveres. Elas são peritas, né? Então elas cuidam da casa, elas cuidam dos maridos, elas cuidam dos filhos. A maioria das gopis não tem filhos, mas quem tem, as gopis que tem, cuidam dos seus filhos. Então elas são perfeitas, né? Elas são assim, são perfeitas, mas internamente elas só pensam Krishna, Krishna, Krishna. E Rohini conta que tudo que elas fazem enquanto elas estão varrendo a casa, né? Que nem a rainha que não varre casa, né? As gopis, elas varrem a casa, lavam a louça, tudo que elas estão fazendo é o quê? Govinda Damodara Madhaveti, Govinda Damodara Madhaveti, Govinda Damodara Madhaveti, Govinda Damodara Madhaveti. Então elas estão sempre cantando as glórias, os nomes de Krishna. Elas não têm a japamala porque naturalmente elas já estão absortas em Krishna. Então elas estão sempre, sempre, sempre cantando, especialmente essa canção, né? Então, se elas estão botando o nenenzinho para dormir, se é uma gopi que tem filho, ela está cantando os nomes de Krishna. Se ela está servindo o marido, ela está cantando Krishna. Então elas estão sempre unidirecionadas, focadas, pensando em Krishna. E assim deve ser o nosso bhajana, a nossa prática, a nossa vida deve ser assim. A nossa vida, ela deve ser em serviço amoroso ao Senhor, sempre lembrando e cantando as glórias do Senhor. Então Rohini fala, as mentes e os corações das gopis vivem absortos em Krishna,
Suas mentes e corações são como uma carruagem onde Krishna está sentado, onde Krishna ele está sempre lá. E também, né, existe uma reciprocidade. A mente e o coração de Krishna é como uma carruagem também, onde as gopis estão sempre ali passeando, né? Então Rohini fala isso. E ela vai exaltando. Você imagina as rainhas, né? Meu Deus, o que eu tenho para dizer? Eu não tenho nada para dizer, né? A Rohini exaltava os Vrajavasas, exaltava as gopis. E ela prosseguiu, né? Krishna costumava secar os rostos das gopis quando elas se cansavam de dançar e cantar durante a dança da rasa. E ela fala do amor e afeição desse rati, né? Esse Mahabhava, que é o sintoma de êxtase mais elevado das gopis, que aí é dificílimo, eu não tenho como explicar o que é isso, né? Só quem sente isso, e aí tem vários aqui detalhes sobre isso, né? No Jaiva Dharma também é um livro que tem muito falando sobre os sintomas de êxtase, menciona todos os sintomas. O Gurudeva fala que a gente tem que ler esse livro 108 vezes, então são muitos sintomas de êxtase, e as gopis, né? A gente fala até o nível de prema, só que existem níveis que vão além de prema, né? Que vão além de prema. Então as gopis elas vão nesse nível, né? Além de prema, elas têm esse Mahabhava, né? E elas têm sintomas de amor que vão além desse amor puro. E aí a gente já não tem como falar sobre isso, porque é muito... você tem que realmente passar por isso e viver, porque não tem como falar isso aqui, não dá para falar. Não dá nem para saber o que é, né? Só experimentando para saber o que é. Então o amor delas é um nível tão máximo, que ela não tem limite e é indescritível, né? Esse é o amor elevado das gopis. E é dito que o amor das rainhas alcança algumas fases além de prema, né? Mas elas atingem uma sombra desse Mahabhava, desse sentimento mais elevado, mas elas não conseguem chegar no máximo desse limite. Elas não têm isso, elas não conseguem o que as gopis conseguem. Que eu não sei o que é, mas as gopis têm uma magia aí que eu não sei qual é. E Mãe Rohini começou então a glorificar, aí ela começa só a falar de Radharani, que é o ápice do amor divino. Então a gente tem todo o Tata Siddhanta, a gente sabe que Radharani é a expressão feminina de Krishna, que Radharani é uma expansão do próprio Senhor, que Radharani é a Nandini Shakti, a energia de prazer do próprio Senhor. Só que em última instância, Radharani ela é a corporificação, né, da mulher, da santa, da devota mais perfeita. E é ela que é o objeto de amor de Krishna, né? Mais profundo, né? Krishna é completamente apaixonado por Radharani. É dito que quando eles eram mais jovens, eles até pensaram em se casar oficialmente, mas um astrólogo da família, né? Na verdade eles consultaram e foi dito assim que não era aconselhado, né? Que na verdade Krishna, como suprema personalidade de Deus, ele tinha que trazer esse humor de Madhurya, né? Esse humor que vai além desse sentimento de casado, né? Esse amor que vai além, nessa Madhurya, esse sentimento apaixonado que os amantes sentem entre si, e que não era aconselhado que eles se casassem, que o destino deles era realmente que Radharani se casasse, né, com Abhimanyu e vivesse numa outra família. Porém, né, no Tata Siddhanta mais elevado, né, a gente sabe que Radharani, ela de fato, o único marido dela é Krishna. Ela não vê mais nada. Radharani, quando ela nasce, ela não abre nem o olho, enquanto ela não bota Krishna do lado dela, enquanto a mãe dela não vai se encontrar com Yashoda, com a mãe de Krishna, né, Kirtika, enquanto ela não leva Radharani no colinho, uma mãe vai visitar a outra, quando bota os dois bebês juntos, aí é que Radharani abre o olho. Então Radharani, ela literalmente, ela só vê Krishna, né? Radharani não nasce nem de um ventre, ela nasce de uma flor de lótus, ela se manifesta. Então assim, não é uma moça ordinária, uma moça comum, não é uma mulher. Então Radharani é a senhora, é a rainha. Então a gente tem que aprender a amar Radharani. Radharani é a deusa suprema, né? Ela é adorada pelo próprio Krishna. É ela que pode dar o amor puro por Krishna.
Então a gente precisa falar dela, a gente precisa adorá-la, a gente precisa entender, né, como é esse amor das gopis, por mais que a gente não compreenda, né? Então é muito exaltado, é muito elevado, é muito apaixonado, não vê mais nada na frente, Radharani sai da frente, não tem mais nada, só tem Krishna na minha vida e no meu coração. Esse é o amor de Radharani, né? Então, Rohini, ela menciona uma história, eu já fui nesse lugar, que é uma história que está no Srimad Bhagavatam também, e eu já fui nesse lugar. E Rohini, ela conta essa história, que na verdade Radharani, certa vez, ela estava no colo de Krishna, né? E ela estava em êxtase, completamente assim, em êxtase, e ela vê uma abelha, né? E essa abelha, ela começa a achar que os pés de Radharani são malotes, e ela começa a querer, e ela fica perturbando, e Radharani fica, sai, e aí Madhu Mangala, ele espanta a abelha e fala, Madhusudana já foi. Quando ele fala Madhusudana, que significa abelhão, né, ela é um dos nomes de Krishna, ela fica, Krishna já foi? Ela entra num estádio de loucura tão grande, né, tão intenso, que ela só consegue entender, assim, Krishna saiu, Krishna foi embora, né, e na verdade ela estava com Krishna, né? Então, assim, para você ver o nível que chega, né, do desespero quando ela se vê separada dele, né? Então é um negócio assim que é difícil de entender, né? A irmã Rohini conta essa história, né? E ela desmaia. Nessa ocasião, a Radharani, ela perde sentidos. Quando ela ouve dizer que Krishna saiu, ela desmaia, né? E ela fica desacordada por um tempo. Depois ela volta. E novamente, Rohini, ela fala sobre o pastoreio, né? E ela fala que tinha algumas vaquinhas negras e outras vaquinhas douradas, né? E algumas brancas. E ela diz que parecia que os rios Ganga, Yamuna e Sarasvati, que parecia que eles se misturavam, né? E depois se separavam. Então tudo isso podia ser visto a quilômetros de distância, né? E Krishna, quando ele adentrava a floresta, né? Como eu já disse, os pais seguiam e ele já ia, né, ele ia vislumbrando, na verdade, o desejo íntimo de Krishna, quando ele ia pastorear as gopis, era exatamente ter essas trocas, porque é onde começava, ele saia de casa, saía do olhar dos pais e dos anciões, todo mundo ficava em cima de Krishna. E começa, né, as donzelas, todas elas vão para a janela, ficam olhando da flechinha, elas ficam olhando todas escondidas, né? E Krishna, Rohini fala que Krishna, em um determinado momento, ele cruza com o olhar de Radharani, né? Que é um olhar de canto de olho, assim, né? Ela finge que não está olhando, é um olhar de soslaio, que a gente chama, e aí esse olhar é cruzado. E aí é totalmente fulminante, né? Prabodhananda Saraswati, numa escritura que se chama Shiradarasa Sudanidhi, ele diz que Radharani fazia archana, adoração com os próprios olhos. Então Radharani adorava Krishna com os próprios olhos, né? Não precisava fazer nada, Krishna já ficava... E diz que nessa ocasião, né, só com o olhar de Radharani, sabe o que acontecia? Ele começava a se tremer, ele ficava trêmulo, a flauta caía a guirlanda, caía a roupa, ele ficava todo desconcertado, perturbado, né? Ele ficava totalmente perturbado só do olhar do canto de olho, né? Isso é descrito nas escrituras mais elevadas, né? Como essa que eu falei aqui de Prabodhananda Sarasvati. E, enfim, era muito fulminante, só o olhar, imagina o resto, né? Só de olhar aqui o canto do olho de Radharani, né? Ele já ficava completamente assim, extasiado, né? Então você imagina, o que era Radharani, né? Quem era Radharani? Então, e é muito interessante que tem uma parte daqui, não sei onde está isso, mas que Gurudeva, ele fala que é muito importante a gente entender que não basta a gente adorar as gopis, que a gente precisa ser, não é gopi canta, é Radha canta, unidirecionado a esse humor mais elevado de Radharani. A gente precisa ter o foco, né? Focar nisso, por mais que a gente não entenda, a gente precisa ter esse unidirecionamento, né, para Radharani, que é a
assim que a gente vai realmente satisfazer a Krishna, né? E Krishna, ele é o oceano de rasa, né? Krishna, ele saboreia a rasa. O Instagram vai cair, eu vou voltar agora, hein? Vou voltar nesse minuto agora. Krishna é o oceano de rasa, né? E ele é a própria rasa. Então, ele saboreia, ele desfruta, e ele também é a própria rasa, né? Ele é a própria doçura manifestada, personificada. Hare Krishna! Eu vou voltar novamente aqui e a história vai ficar no meio aqui. Ai, gente, como é que eu vou fazer para salvar isso? Jesus, me ajuda. Haribol! Voltamos aqui. Hare Krishna, Haribol. O que mais estava aqui, gente? Haribol, Hare Krishna. Então, nós... Acho que... Será que eu termino hoje essa história? Fiquei confusa. Tô aqui completamente, já deu, vai dar 1 hora de live. Não cheguei nem no final. Enfim, tudo isso está relatado nessa segunda história. Acho que eu vou deixar o final para amanhã. Então, gente, são todos esses passatempos que eu descrevi aqui, né? E aí, o que acontece é que é tanta coisa que acontece, né? E Gurudeva cita aqui que, dessa forma, tem algo, sempre tem algo que Krishna nunca sabe, né? Krishna, ele não sabe, ele não entende, ele é onipotente, ele é onisciente, mas ele tem um desejo, ele não consegue entender esse amor de Radharani, ele não consegue entender como é que essa pessoa me ama tanto, que tipo de felicidade essa pessoa sente quando ela está comigo e que tipo de sabor ela tem quando ela experimenta as minhas qualidades supremas, né? Então, o que ele faz? Ele vem como Chaitanya Mahaprabhu. Ele vem como Chaitanya Mahaprabhu exatamente para compreender, para experimentar essas doçuras transcendentais, né? Então, isso é outro, né, Siddhanta elevado. Então, ele vem como Chaitanya Mahaprabhu ou seja, com o Radharani, em relação a Radharani, Radharani ela é superior, por mais que isso pareça muito esquisito, né? Ela é o próprio objeto do amor do Senhor. Sem Radharani, Krishna, ele é Nirvishesha Brahma, ele é o próprio Brahma, ele é uma luz, né? Ele não é nada. Sem Radharani, Krishna não é nada, né? Então, assim, Radharani é tudo na vida de Krishna, tudo. E é tudo na nossa vida, porque é Radha, né, que concede toda a bem-aventurança dos devotos do Senhor. Então, pensa você que você é feliz quando você adora Krishna, se você é feliz assim, né? Quando você sente alguma realização, por quê? A potência de prazer do Senhor está te proporcionando isso.
Quem é a potência de prazer? Ela tem um nome, ela se personifica, é Radharani. Então, ela é responsável por toda a felicidade que a gente sente, né? Por toda a afeição, por todo o amor que vai brotando no nosso coração. Então, Radharani, a gente precisa ter isso muito firme no nosso coração. Não é Gopi canta, eu não sou adorador das Gopis, eu sou Radha canta, eu sou adorador de Radharani, eu sigo as instruções de Radharani, né? Por mais que eu ame, né, e ofereça reverências a Lalita, a Vishaka, a Nanda e a Yashoda, seus pais, seus amigos, suas vacas, todos os habitantes, eu sou, né, um seguidor de Radharani. A gente precisa entender isso, porque senão a gente não consegue realizar nada, né? E a coisa é tão séria que tem até uma história que é descrita de uma pessoa, um Vrajavasi, que ele meditava e ele conseguia ter o darshan, né? Ele conseguia lembrar dos passatempos de Radha Krishna. E aí um dia ele resolveu visitar Dwarka, ele teve uma facilidade, pagaram para ele visitar. E só dele ter ido para Dwarka, quando ele voltou, ele não conseguiu mais meditar nos passatempos de Radha Krishna. E aí ele encontrou com um amigo dele no Radhakunda e ele falou, não chega nem perto de mim, porque eu já sei que você foi a Dwarka. O seu coração, ele é dividido, né? Você se sente atraído por essa opulência. Então, é por isso que você não tem mais as suas realizações no seu bhajan. Então, não chega perto de mim, né? Porque assim eu vou estar deixando o Radharani insatisfeito. O nome dele é Babaji Maharaja. Então é dito que ele fica tão profundamente imerso em separação que o coração dele queima tanto que ele se auto-incinera, né? Ele vira cinzas. Isso é descrito também nesse capítulo. Tamanho o amor dele de Radharani, o arrependimento dele de ter, né, deixado de ver os passatempos do Senhor, porque aquilo era a vida do Vrajavasi. Só dele ter visitado Dwarka, eu fiquei pensando nisso, falei, meu Deus, não vou nem conhecer esse lugar. E é engraçado, sempre que eu vou à Índia, eu só vou a Vrindavana, Nova Duipa, Vrindavana, Nova Duipa, Jagannatha Puri eu fui uma vez, mas eu desejo ir novamente, não sei se é o desejo de Krishna, né? Mas eu realmente, assim, Jagannatha a gente precisa ver, é Krishna, chama Sundara, né? É o próprio Krishna. Krishna nesse humor de estar derretido por esse amor. Então vamos chegar lá. Vocês querem que eu vá até o fim? Ou deixa para amanhã? Tá todo mundo cansado, né? Melhor deixar para amanhã, não é? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Quer que eu deixe para amanhã? Então, tem isso, né? Então a gente precisa entender isso, que a gente tem que ser mesmo realmente unidirecionado na nossa base, na nossa prática espiritual, né? Tem gente por aí que você vai ver, que se você for reparar, não fala nem de Radharani, né? Tá pregando Mahamantra, tá falando dos santos nomes, mas não fala de Radharani. Só que a especialidade dos Gaudiyas Vaishnavas, Gaudiya Vaishnavas, adoram Radharani, né? Essa é a especialidade dos Gaudiya Vaishnavas. Então, sim, a gente não aprende isso, né? Eu tive a oportunidade de aprender porque eu já vim, né? Srila Gurudeva, então eu já ouvia isso, eu já sabia, né? E eu fui pesquisar os livros de Srila Prabhupada e tá tudo lá, né? Tá tudo lá. Então, assim, realmente é o que os acharyas aconselham. A nossa sucessão, ela é essa. Se a gente caiu aqui, a gente não está aqui por acaso. Nós somos realmente servos de Radharani. Se a gente está aqui, a gente não está por acaso. Ah, mas eu me sinto amigo, né? Tudo bem, mas nós estamos nesse momento ouvindo isso, né? Nós estamos nessa linhagem de Srila Rupa Goswami, né? Isso não é por acaso. Se a gente está aqui, né? A gente adora Chaitanya Mahaprabhu, que é o próprio Krishna com humor de Radharani. Por quê? Porque nós somos servos, seguidores de Radharani. A gente precisa aprender com ela. A gente ainda não sabe como a gente vai fazer, como fazer as coisas, como as rainhas também não sabem, né? A gente ainda não sabe. Como eu disse, é dito que Lakshmi até hoje faz austeridade que ela não consegue entender como que eu vou, né, me desapegar de Narayana, de 4 braços, e como que eu vou fazer bolinha de cocô, de vaca. Como que eu vou ser como as Gopis? Então, assim, a gente não entende, mas a gente precisa seguir, né? A gente sabe que ali está a mestra, ela é a mestra, né? Ela é a suprema, ela é a rainha do coração de Cristo. Então eu preciso da misericórdia dela para ter a misericórdia de Krishna.
Então, esse é o segredo. Então, a gente precisa estar muito atento e orar teatro é isso. Tanto é que está tudo isso aqui, ó. Só pegar o livro que vocês vão ver. Então, dessa maneira, a gente precisa fazer isso. Fazer bhajan para Radha, né? Para Radharani, para Radha Krishna. Mas para Radharani, sempre pensando em Radharani. Eu tenho muita dificuldade, porque eu penso muito em Krishna, né? Tudo eu penso em Krishna, assim. Tudo que eu olho, geralmente eu visualizo Krishna. Se vocês repararem, eu falo muito em Krishna, mas no meu estado aqui que eu estou conseguindo falar, eu estou percebendo que é Radharani, né? E é isso que está escrito aqui. Mas eu também penso muito, eu não sei com vocês, mas eu penso muito em Krishna, Rei, Jagannatha, Giriraj, né? Então eu estou sempre muito ligada a Krishna. Só que Radharani, ela também se manifesta, né, de várias formas, né? Como Giriraj Govardhana, ela tem um aspecto feminino. A própria Tulasi Devi é uma manifestação de Vrindadevi, que é serva de Radharani. Então Radharani, ela tem as suas facetas, né? E eu tenho ela aqui no meu altar. Então a gente precisa entender isso para poder, né? Para a gente poder, né, chegar lá, nesse amor divino. Porque Krishna não vai dar amor por ele. Quem vai dar amor por ele? É Radharani. Então você vai pedir para Krishna me dar amor por você, né? Pode até dar um pouquinho certo, mas ele não vai. Ele vai falar, não, vai lá para ela, porque ela que me ama, nem eu sei como é que ela consegue. Então ele vai indicar, primeiro a gente vai para o mestre espiritual, para os devotos mais avançados, para o mestre espiritual, os devotos puros, depois a gente vai para Radharani, né? Para Chaitanya Mahaprabhu, né? A gente vai para Chaitanya Mahaprabhu, que é a própria manifestação de Krishna, com os humores de Radharani. Depois a gente vai para Radharani, né? Mas a gente já precisa entender que essa é a meta, né? Se a gente não chega na Radharani, a gente não consegue realizar, né, essas doçuras transcendentais que a gente está falando aqui. Então, e Jagannatha, a gente precisa olhar Jagannatha, né? Gurudeva fala que se a gente olhar Jagannatha como são 3 irmãos que estão caminhando, né? Gurudeva fala, todo respeito você deve oferecer a Jagannatha, Baladevi e Subhadra, ok, mas você precisa ver como Mahaprabhu vê. Quando você estiver vendo os 3, você vê apenas Shama Sundara, você está vendo Krishna, né? Você está vendo Shama Sundara, né? É o Krishna enegrecido nesse encontro mais profundo com Radharani, né? É o Krishna negro. Então você precisa ver Vrajendanandana Shama Sundara, né? Então ele fala que isso que a gente deve ver quando a gente visualiza o Rathayatra. Então a gente deve ser direcionado, né? E aqui é onde ele fala Radha Kanta Namostute, né? Eu pertenço a Radharani. A gente deve ser unidirecionado em relação a Radharani. E ele fala, esse é um Siddhanta, uma conclusão filosófica muito profunda e elevada. Ai, tô com uma cãibra. Durante o festival de Ratha Yatra, Chaitanya Mahaprabhu teve muitos diálogos elevados. E, gente, aí está falando de Chaitanya Mahaprabhu, que foi o que o Madana contou ontem, né? E aí, vamos chegar lá, então, indo para o final. Rohini narrou aqueles passatempos maravilhosos, indescritíveis, humores transcendentais, as rainhas estavam, né, com a boca aberta, né? E nesse ponto, o que acontece? Nesse ponto que Rohini estava lá, né? Krishna, ele estava ouvindo tudo, ele estava assim, sentindo tudo, e ele vai correndo, né? Pega Baladeva, pega seu irmão e fala, vamos lá, eu preciso ir nessa reunião, eu preciso ouvir as glórias de Vrindavan, não estou aguentando mais. E aí é o significado, é a primeira história, né? É o primeiro significado. E aí Krishna, ele, só de pensar ele já chega lá, né? Onde essa conferência está sendo feita. O que acontece? A Subhadra, ela está na porta, a irmã de Krishna. E ela fala, nem é não em Bengali, né? Você não vai entrar, vocês não vão entrar aqui. Por quê? Porque eu estou aqui incumbida, né, por Rohini de tomar conta dessa assembleia. Eu não vou deixar você entrar. Meninos não podem entrar. E aí Subhadra, ela está na porta, né? E aí o que acontece? Jagannatha, Baladevi, Krishna, Baladevi, Subhadra, Jagannatha, né? Eles botam o ouvido na porta para ouvir, né? E eles ainda conseguem. Eles escutam a maior parte, né? Krishna já estava em êxtase lá. Ele sabia que estava acontecendo essa assembleia. Você imagina, 16.108 rainhas, Rohini
com o poder, né, dela, afeição maternal profunda, né, tanto ela, quase que como de Yashoda, né, Rohini tinha um amor profundo, né, e esse amor de Vrindavana. Então Rohini, ela estava, então Krishna estava se sentindo muito atraído, já estava, né, quase delirando, e ele chega lá e ele bota, já que Subhadra não deixa ele entrar, ele bota o ouvido atrás da porta, né, então os três eles ouvem. Então Krishna aqui, né, Subhadra e Baladeva. Então eles ficam ouvindo, né, isso que eu estava procurando. Krishna estava à esquerda, né, de Subhadra, e Baladeva Prabhu à direita, que é exatamente como vai a procissão da carruagem. E os três estão ouvindo, né, esses passatempos. E aí Srila Gurudeva conta que a descrição das glórias e o amor, das glórias do amor e da afeição de Vrindavana, elas fizeram, né, essas descrições fizeram Krishna entrar num estado tão profundo de absorção, tão profundo, né, que ele começou, primeiro o coração dele começou a derreter. Então Krishna começou a derreter, o coração dele começou a derreter. E aí, progressivamente, os irmãos que estavam ali junto, né, de Krishna, vendo Krishna se derretendo, começaram a se derreter também. Então é dito que os ouvidos, né, de Subhadra, Baladeva, começam a se derreter todo. E aí os olhos de Krishna começam a ficar tudo misturado, né, tudo derretido, arregalado, né? E os membros, né, dos três, eles começam um sintoma de êxtase, né? Eles começam a derreter, e eles, de derretido, eles vão ficando pequenininhos, encurtados, né, para dentro do corpo. E as pernas também vão se derretendo, eles vão perdendo os membros vão se derretendo completamente, né? E parece assim feio, mas não é muito profundo isso. E aí vai exatamente fazendo essas formas que hoje a gente vê de Jagannatha, Baladeva e Subhadra. Então eles começam a derreter, né? São assim, diz que os dedos, né, de Krishna, eles derretem, né, por conta daquele amor e afeição. Só dele ouvir o que Rohini está falando, ele pode reviver Vrindavana, né? Baladeva e Subhadra também. Então eles vão se derretendo completamente, vai derretendo tudo, os pés, as bocas, né? Até que só restaram as formas das deidades de Jagannatha. As deidades de Jagannatha são Jagannatha, Baladeva e Subhadra. Então eles se derretem completamente, e daí vem o significado mais profundo do Ratha Yatra, né? É por isso que acontece essa procissão, né? Por isso que essa é a história, isso é o que acontece em verdade. O que a gente vê externamente são as três carruagens, mas internamente eles estão completamente derretidos, né? Baladeva e Subhadra, elas derretem por ver Krishna derretendo, porque eles estão também ouvindo aquilo, e Krishna ele se derrete todo naquele amor, ele não aguenta mais, e quando ele ouve aquilo, né, ele quer ir para Vrindavana, e ele está prestes a ir para Vrindavana quando ele escuta todos esses passatempos dele com as golpes dele, enfim, tudo, né? E aí ele fica completamente em êxtase e eles se derretem. E aí, nessa altura diz que Mãe Rohini, ela para de falar, né? Ela não consegue mais falar, né? Toda uma atmosfera, e ela desmaia, ela cai no chão, assim, desmaia. E as rainhas têm a possibilidade, quem foi encarnação dessas 16.073 rainhas foi muito afortunada, porque pôde testemunhar tudo isso, né? Esses sintomas de êxtase acontecendo, e as rainhas, elas podem ver isso, né? E, enfim. Então, Rohini, ela cai no chão, né? Ela desmaia completamente. E aí, aos poucos, né? Na verdade, Krishna, Jagannatha, que é o Krishna nessa forma derretida, eles perdem a consciência, né? E aos poucos também eles vão recuperando a consciência.
E aí Krishna, ele retorna, né, à sua consciência externa e a sua forma anterior, ela reaparece, né? Então ele volta com a forma de Krishna, né? E aí Narada fica assim, meu Deus, né? O que eu causei, né? Eu fiz isso, como é que eu pude fazer isso? E aí Krishna fala assim, nossa, muito obrigada, só tenho a te agradecer por você ter provocado as rainhas e ter pedido a elas, né, que pedissem para Rohini falar tudo isso. Eu só tenho a agradecer a você. E aí Krishna fala assim, então, eu estou tão feliz, eu estou tão estático que eu quero dar qualquer bênção que você me pedir. Qualquer coisa que você me pedir, eu vou te dar. E aí, Narada, em vez de pedir alguma coisa para ele, né, então também quero, sei lá, qualquer coisa, experimentar esse amor. Não, ele fala o seguinte, eu quero, então eu sei o que eu quero, eu vou fazer um pedido. Eu quero que essas 3 formas, que são, elas precisam ficar registradas, né? Elas precisam ser eternas, elas precisam se eternizar. Então eu quero que essas 3 formas de Jagannatha, Baladeva e Subhadra, essas 3 formas de êxtase que vocês manifestaram, né, ao testemunhar e ouvir os passatempos, porque à medida que eles ouviam, eles viam aqueles passatempos, né? Então eu quero que essas 3 formas elas se eternizem, eu quero que elas se manifestem. E aí é onde é a primeira história, que aí elas realmente se manifestam, né? Como deidades, né? Que foi contado anteontem, eu vou botar no YouTube, e elas se manifestam para o rei Indradyumna. Elas se manifestam. E elas se manifestam, Krishna fala, sim, tatostu, assim será. Então Krishna ele manifesta Jagannatha, Baladeva e Subhadra, as 3 deidades, né? E a Sudarshan Chakra, em Jagannatha Puri, à beira-mar, né? E essas deidades, elas estão até hoje lá, né? Elas vão ficar, é dito que elas ficam para sempre na montanha chamada Niladri, né? E em Jagannatha Puri, próximo ao mar. Então ele fala, eu sempre estarei ali e todos vão poder ver, né, essas formas transcendentais. E é o que acontece, Jagannatha Puri, né? Só que Jagannatha ele sai... Na verdade, eu falo uma vez ao ano porque é tudo muito a mesma coisa, assim, né? Ele toma um banho público, depois ele sai para o teatro e ele não sai mais. Você só vê Jagannatha e é proibido, né? Os ocidentais, eles não entram no templo de Jagannatha. Não entram mesmo, é totalmente proibido. Você tem que... Eu conheço gente que já entrou disfarçado, né? Enfim, mas é pesado, não pode. Então, e aí eles saem nessa procissão, né? Em direção a Vrindavana, que aí vai ser a próxima história transcendental. Então, nós já falamos 2 histórias, nós já falamos uma história sobre a manifestação, os sintomas estáticos de Mahaprabhu, falamos hoje sobre significados mais confidenciais, né? A origem, né? Os segredos do Rath Yatra e a origem, e eu não sei se eu conto amanhã ou se eu dou um tempo, mas acho que eu vou contar amanhã ou sábado, sobre a próxima história, que aí é a história mais, né, ela é o ápice, que aí vai falar exatamente, né, essa ida, né, em Vrindavana, como é que isso acontece. Então eu vou falar isso para vocês na cena dos próximos capítulos, lembrando que a Sudarshan, Gurudeva fala, essa arma de Krishna, por que essa arma ela é manifestada? Porque a nossa visão, ela ainda é muito contaminada, né? A tendência é que a gente olhe para essas formas de Jagannatha, Baladeva e Subhadra e pense, meu Deus, que coisa esquisita, né? Que coisa estranha, né? A tendência é que a gente olhe e julgue. Por quê? Porque a gente não tem a visão transcendental. Então a gente acha que são